Estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando nessa noite sobre energia nuclear. A energia nuclear continua sendo uma alternativa ou uma verdadeira ameaça, ou se transformou numa ameaça? Porque, especialmente sobre a confecção de bombas, a possibilidade de um país querer atacar o outro a partir da utilização da energia nuclear, é o que nós estamos conversando nessa noite. Quero convidar você sempre mandar um e-mail para a gente. O nosso endereço você já conhece, é empauta@cançãonova.com. Além disso, você também pode entrar no nosso blog, sempre após a exibição do programa Em Pauta pela TV, você já pode rever o programa ou indicar para alguém no nosso blog aqui de Belo Horizonte, blog.cançãonova.br, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem o programa Em Pauta disponível, tá ok? Além das atividades realizadas aqui na frente de missão evangelizadora da Canção Nova em Belo Horizonte, tá certo? Tem muita coisa boa, dê uma conferida lá. Além disso, o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. antoniomoser.com tem também um link para o programa Em Pauta, tá ok? Nós ainda, antes de passarmos para essa questão mais polêmica da utilização da energia nuclear, e ainda estamos aqui na questão da sua boa utilização e das alternativas que surgem, como já já o Frei Moser vai falar a respeito da questão do betume, esse xisto betuminoso, descoberta recente nos Estados Unidos e que está começando a dar o que falar. Nós vamos uma vez mais nas ruas, porque perguntamos para as pessoas em relação ainda à alternativa, não é? O que você acha? O governo deveria investir mais nas hidrelétricas ou continuar, não é, com esse processo crescente da energia nuclear? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe, por favor. É mais saudável, né? Hidrelétrica? Por quê? Porque energia limpa? No Brasil, hidrelétrica. Por quê? Pelo recurso que nós temos hidrominerais. Hidrelétricas. Por quê? Porque tá faltando energia. Faltando muita energia. Mas hidrelétrica. Por quê? Porque a energia nuclear ela é muito perigosa para a nossa população. Tá certo, olha, aí é um pouco mais de opinião, mas Frei Moser, vamos à questão aqui ainda das alternativas, porque os Estados Unidos, há pouco tempo, fez com que as manchetes do mundo inteiro chamassem a atenção para esse fato, que foi aí o xisto betuminoso, não é? Os Estados Unidos, eles detêm aí uma considerável economia de petróleo e, claro, um avanço em termos de energia limpa, isso é fato, e juntamente com o Canadá, são os detentores desse material, dessa novidade. Agora, quais são os procedimentos, Frei Moser, para esclarecer para o nosso público, para se extrair essa energia do xisto betuminoso e, claro, a gente automaticamente já pergunta, e os riscos? Os riscos que eles podem provocar com relação à questão da poluição. Se me permitir, completando as observações que foram feitas, está faltando energia, está faltando energia. Falta também um pouco mais de consciência no sentido do desperdício. Não é? Nós temos que economizar a energia e uma sociedade consumista de desperdício nunca vai ter energia suficiente. Então, sempre tem que olhar esse ângulo. No tocante ao xisto betuminoso, os americanos devem ter visitado São Mateus, perto de Curitiba, há 30, 40 anos já existe a extração do xisto, não é? Tentando obter um pouco de petróleo, de óleo, etc. Né? Agora, o que ocorre, pelo que eu li, aí não sou especialista, o risco seria o seguinte: primeiro, se trata de extraí-lo da rocha e em grande profundidade, e portanto com grande pressão e com gás, ou seja, por assim dizer, explodindo grandes áreas rochosas. Evidentemente que uma explosão, duas explosões, não é nada. Milhares de explosões para tudo quanto é lado, das rochas. O que vai acontecer? Você está mexendo com as entranhas da terra. Aí eu sei que muita gente vai me xingar, etc. A mesma coisa vale também, não é, com o nosso, digamos, petróleo, pré-sal, etc. Existem riscos muito grandes. Não quero dizer que a gente nunca vai chegar lá. Apenas quero dizer, precisa ir com muita calma, porque você vai tirar o sangue da terra.
E um dia as consequências virão. Né? E, sobretudo, no caso aqui das rochas, então nem se fala. Foi o que eu li criticamente e fiquei convencido de que não é tão a salvação da pátria. Agora, para os Estados Unidos vai ser ótimo, Canadá também, porque daí importarão menos petróleo, menos combustível. Não é? Agora, o custo de tudo isso é ecológico, me parece O senhor grande. concorda um pouco com essa afirmação do Frei Mose, doutor? Em parte. Mas para isso que a gente está aqui, não é? Exatamente, vamos para isso lá. que está aqui, porque senão não tem graça. Vamos Né? respeitar. Sim, sim. Essa questão da extração, principalmente de gás natural nos Estados Unidos, das reservas de xisto, ela tomou uma importância grande porque realmente os americanos estão investindo muito e a produção tem crescido bastante. Exato. A produção de gás natural vindo do xisto, né? Mas é uma tecnologia que já existe, se não me engano, desde 1950 e poucos. Né? No Brasil, inclusive, no Brasil, né? Sim, Já começou. eu falo, quem desenvolveu a técnica chamada fratura hidráulica foi um engenheiro americano, na década de 50, se não me engano. E no Brasil também, nós também temos xistos, reservas consideráveis, muito grandes. E a Petrobras, inclusive, não sei se o senhor está falando de São Mateus, talvez, não sei se a Petrobras São Mateus é pequeno, mas porque foi o primeiro contato que eu tive com o xisto bituminoso. Mas a Petrobras tem uma instalação que está pesquisando e produz em pequena quantidade, em pequena escala, óleo de xisto. Como eu disse, todas as fontes de energia, elas são extremamente importantes e devem ser exploradas. Claro que há aí considerações ambientais, mas para isso entra aí o papel do governo como órgão regulador, fiscalizador, etc. Para regular essa atividade, para que as coisas sejam feitas dentro das melhores práticas ambientais. Né? A questão, doutor, agora finalmente a questão da utilização da energia para fins, obviamente, não pacíficos, e aí a utilização na confecção de bombas, como a gente tem visto já há algum tempo, né? Sempre essa disputa, Coreia do Sul, Coreia do Norte, aliás, Coreia do Norte, vamos ratificar aqui o negócio, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Sul está muito mais numa linha mais pacífica do que a do Norte, que se sucedem os ditadores, e aí o mundo sempre fica um pouco abalado com isso, e a gente tem acompanhado ultimamente essa situação. Esse problema, como é que o senhor verifica isso a partir, por exemplo, da ONU, que precisa ser, a gente falava aqui de órgão regulador, não é? Sanção e assim por diante, porque a gente fica um pouco estarrecido com esse tipo de atitude que às vezes se quer fazer com a energia que deveria ser para o bem e pode, Deus me livre e guarde, né, dizimar vidas, milhares, milhões até, numa loucura de bomba atômica como nós já tivemos. Sim. No Brasil não existe bomba atômica, deixar claro isso. E, inclusive, mencionar aqui, para quem não saiba, o Brasil é um dos poucos países em que na própria Constituição Federal há lá um artigo em que diz que a energia atômica, a energia nuclear, no Brasil deve ser usada somente para fins pacíficos. Tá? Então, eu desconheço, garanto que não existem trabalhos no Brasil visando desenvolvimento de bomba atômica. Perfeito. O que há, muitas vezes o pessoal confunde uma coisa com outra, é um programa da Marinha do Brasil para se construir um submarino nuclear. Mas esse submarino nuclear, ele não vai carregar mísseis atômicos, ele simplesmente vai ter um reator nuclear para fazer a propulsão do submarino. O reator nuclear seria, digamos, o motor do submarino. Ao invés de termos um motor diesel, teríamos um reator nuclear. Então é só propulsão, não existe nada de armamento. E quanto a essa situação no mundo, como você mencionou, o regime da Coreia do Norte é uma ditadura atroz, feroz, oprime a população de uma maneira que não tem justificativa. E regimes ditatoriais não tem muito. É difícil. É difícil esse tipo de coisa. O ditador, acho que ele, psicologicamente, ele está tão tenso, com medo de uma revolta da população, que ele só pensa em se armar. Né? Isso, a história tem mostrado isso.
E acho que na Coreia do Norte é mais ou menos a mesma coisa. É um regime extremamente belicista. Conseguiram desenvolver mesmo a tecnologia de artefatos nucleares, já fizeram, acho que, 2 detonações. A imprensa sempre comunica que estão prestes a fazer uma 3ª detonação, mas realmente é algo abominável. Agora, porque eu digo isso, Frei Antônio Moisés, porque falando da questão ética, moral, etc., mas também a questão da liberdade, porque o que alguns países como esse, quer seja a Coreia, quer seja o Irã mesmo, dizem o seguinte: não, mas peraí, pode para um e não pode para outro? Onde é que está o critério nessa situação? Pergunta. Não é verdade? É o que eles argumentam. Eles dizem, espera aí, o segundo maior dom, usando aqui o nome de Deus, o segundo maior dom que Deus nos deu depois da vida é a liberdade. Então, como é que a liberdade para mim é cerceada e para outros, Estados Unidos, tem centenas de bombas, União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia, tantos mais, o Japão e outros países, e por que nós não podemos? Quer dizer, é aí que é difícil. Eu acho que você está chegando ao cerne da questão. Primeiro lugar, eu diria as armas mais perigosas hoje não são atômicas, são biológicas e bacteriológicas. Perfeito. Coitado do Saddam Hussein, não é? Que não tinha nada disso, mas tem arma biológica. Realmente são as mais perigosas. São as menos faladas, mais invisíveis, mas mais perigosas. Agora, a mesma coisa. Então, se trata de você se desarmar. E Obama deu uns passozinhos iniciais lá há uns anos atrás, no primeiro mandato, no sentido de reduzir o potencial atômico. E com o tempo, evidentemente, que as armas atômicas também vão envelhecendo, não é? E aí fazer o que com elas? É a mesma coisa com os embriões. O que vamos fazer, não é? Você produz e depois não sabe o que fazer. Tem que fazer uma guerra. Ou vai destruir a própria, digamos, artefato. Traduzindo, é preciso mudar a mentalidade. Não produzir arma. Você pode matar com um pedaço de pau, com uma pedrada, você pode matar com uma corda e assim por diante. Quer dizer, a questão é como desarmar os espíritos e aproximar os povos. E mesmo no caso do nosso ditador lá, ele não é o único ditador. Quer dizer, você tem muitos outros ditadores mais disfarçados, mas no fundo são ditadores também. Eu diria assim, como é um garotão, né, existem muitas maneiras de você conquistar, chegar perto. Enfim, o diálogo eu acho que é o único caminho. Se formos por esse lado, o grande imperativo ético é não ter ou não ter, mas é construir a paz. Tá certo. Olha, nós estamos caminhando para o final do nosso programa aqui, minutinhos finais. Quero colher ainda uma palavra do professor, do doutor Hugo Dali. Mas gostaria que o senhor, então, aos nossos telespectadores, deixasse uma palavra final de esperança, obviamente. Quer dizer, o senhor disse, nós não podemos ficar sem essas energias, fazer um uso correto delas, mas, ao mesmo tempo, caminhar com certo cuidado. E obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, doutor. A mensagem que eu queria colocar, para finalizar, a energia nuclear, ela tem um componente de medo muito grande. Sem dúvida. Normalmente se atribui a isso a maneira como a humanidade foi apresentada à energia nuclear, que foi pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Um potencial destrutivo, causou a morte de milhares de pessoas. Então, no seu nascedor, é como, mais ou menos, traçando um paralelo, é como se as pessoas tivessem sido apresentadas à eletricidade através da cadeira elétrica, né? Mas também o ser humano tem medo do que não conhece. Eu trabalho com energia nuclear já há mais de 15 anos, né? Vários colegas, passo dias ao lado de um reator nuclear. Provavelmente vocês não sabem, mas aqui no CDTN nós temos um reator nuclear de pesquisa. Perfeito. Então o ser humano tem medo do que desconhece. E a energia nuclear ela ainda é cercada de muito desconhecimento. Mas e as pessoas que conhecem sabem o quanto ela é necessária, sabem que ela é segura e que ela é competitiva em termos econômicos. Então, só passar essa mensagem aí, que o pessoal, essa questão do medo, tem muito aí do desconhecimento. Tá Para quem conhece,
Tá certo, obrigado. E Frei Mose, tá aí, não O é? que eu queria dizer é simplesmente, concordo inteiramente, o medo. Agora, então, por que não estudar um pouco mais, né, da energia nuclear, né? Mas, sobretudo, por que não estudar pouco mais de onde vem esse medo? Vem dos acidentes ocorridos, vem do uso que foi feito, ou lá no fundo vem da maldade humana. Ou seja, você não confia no outro, então você precisa se armar cada vez mais. E usando justamente aquilo que deveria iluminar o mundo, acaba tornando um mundo de trevas. Tá certo. Olha, o programa serviu justamente para te ajudar ainda mais nesse contexto, não é? Um grande abraço. Quero dizer para você que vai nos acompanhar na próxima peregrinação à Terra Santa e Jordânia, agora no mês de julho, então. Esteja atento aí, ligue para a Obra de Maria, 0 operadora 12 3186 2055. Acesse o site da Obra de Maria que está aparecendo aí no seu vídeo. Mas liga já, porque nós vamos em breve para essa nova peregrinação à Terra Santa, né? Aquele lugar abençoado, também passando pela Jordânia. Realmente um país também extraordinário, ali bem juntinho de Israel, local onde Jesus foi batizado, Moisés avistou a terra prometida, tem a cidade magnífica de Petra, enfim, você não pode perder. Vamos juntos, tá certo? 0 operadora 12 3186 2055. E a você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.